E agora vamos falar de arte. Estreia nesta quarta-feira, dia 8 de junho, o filme Brancura, que fala de conflitos psíquicos e arte. Para dar mais detalhes sobre essa obra que também fala da violência contra a mulher, assunto principal aqui no programa de hoje, eu converso agora com a diretora e roteirista Giovana Zimmermann. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Brancura faz parte de uma trilogia, é isso? Isso, Brancura é o segundo filme do que deve ser uma trilogia. E o primeiro foi Da Janela, que foi também a minha primeira obra audiovisual. E o Da Janela ele surgiu como uma espécie de reação de alguém que escuta um episódio de violência sexual por 4 horas, que foi o meu caso, durante uma carona, que eu vinha de Curitiba para Florianópolis, e a vítima de um estupro me relatou um caso de estupro. Eu escrevi e se tornou um roteiro. E depois foi debatido em muitos eventos, sempre com profissionais, como você teve a oportunidade de debater aqui, com médicos, enfim, psicanalistas, e sempre falando do trauma. Assim surgiu Brancura. E aí, Brancura agora como é que continua essa história em Brancura, daí para frente? Então, no Da Janela é a violência propriamente, né? O estupro acontece no filme. No Brancura, então, é essa vítima. Como ela reage, o que é o trauma da violência sexual. Então, coletando essas informações todas que aconteciam nos debates, eu pensei em trabalhar isso, como essa vítima reage e como que o processo de arte pode ser um processo de cura. No caso da personagem, da protagonista, que é a Angélica Mahfouz, que está muito bem no papel, por sinal. É um filme que está praticamente todo focado nela, né, a sua atuação. E é muito psicológico, porque é justamente essa ideia, pensar na psique desse indivíduo que foi violentado e que precisa reagir com isso, com todo um processo de uma sociedade ainda mal preparada, como nós vimos, né? Então, eu pude acompanhar todos esses anos, desde 2004, quando eu escrevi o roteiro Da Janela, a situação. Claro que eu estou olhando com a lente da arte, mas a gente passa por essas informações. E eu vou te perguntar, já tem prêmio? O Brancura já está colhendo os frutos? O Brancura vai ser exibido em primeiríssima exibição aqui. Ele está sendo escrito em festivais, mas ele está saindo realmente do forno. Ele vai ser mostrado aqui porque ele é um prêmio do cinema catarinense, né? O edital de cinema de Santa Catarina que propiciou esse trabalho. Para poder fazer o filme. Tanto que ele está sendo exibido lá no Cinema do SIC, com o apoio do Museu da Imagem e do Som, e gratuitamente para as pessoas poderem ir e ajudar a debater esse assunto tão que explodiu agora, infelizmente, né, com essa tragédia no Rio de Janeiro. Giovana, o desafio de fazer cinema no Brasil hoje está mais fácil? Eu acho assim, a minha história com o cinema tem um pouco a ver com a história também, eu acho, do desenvolvimento do audiovisual, porque eu fiz um livro, meu livro é sobre cinema. Embora eu olhe a sociedade, eu também olho o cinema, e a gente teve um período que foi justamente na administração do Collor, que o cinema sucumbiu, né? Há quem diga que era a idade das trevas, a idade média. Enfim, e depois teve uma reação. E nesse livro eu falo justamente dessa reação que ela parte do documentário, né? Os cineastas, sem incentivo, buscavam câmera na mão e uma ideia e iam atrás da notícia. E acabavam fazendo muitos documentários sociais, como Notícia de uma Guerra Particular, que é um dos documentários que eu abordo nesse livro. Então vamos lembrar de novo para quem quiser assistir. Amanhã, no SIC, qual horário? Então, amanhã no Cinema do SIC, às 20 horas, eu gostaria de convidar todos, homens e mulheres, porque o machismo não é exclusividade de homens e o feminismo também não deve ser. A gente precisa debater esse assunto. Maravilha. Muito obrigada, Giovana, e parabéns pela obra. Eu agradeço muito a presença, poder estar aqui.